Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. A sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, aquele que já dizia que ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aquele que tudo governa, está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, ainda temos o seu Espírito que está à sua direita, e há um coração contrito e arrependido, aquele que não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, e Cristo vive em nós, porque assim como ele preparou um corpo para a habitação, assim aquele que o anjo da morte não foi capaz de decompor o corpo do Verbo que se fez carne e era Deus, aquele que foi concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, onde a palavra diz que fez grandiosos feitos que aqueles sacerdotes terrenos não foram possíveis de produzir, e seria impossível enumerar a todos. Aquele que esteve morto, passou pela morte e cruz no Monte das Arábias, aquele que na verdade o Senhor o justificou ao terceiro dia, quiseram o coroaram como coroa de espinho, mas não foi capaz de desvanecer. E o Senhor é aquele que lhe concedeu coroa de glória, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém firmes e constantes, segundo a sua graça nos basta, sempre na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa, aquele que se julga forte e cuide para que não caia, aquele que diz já sou rico e não preciso mais de Deus, que tem a fé em suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É mais fácil um camelo passar na fenda de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus. Hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Antes aqueles que gloriam no Senhor, aquele que nada nos aparta do amor de Cristo, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades, nem a morte, nem nada nos separa daquilo que estamos rumo ao nosso alvo e objetivo, as mansões celestiais. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão, aqueles que se gloriam numa sabedoria terrena e diabólica. Há mais esperança para um cão vivo do que por um leão morto. A palavra diz: os poderosos desta era perversa, que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, porque na verdade não usaram a inteligência ao seu favor, mas antes contra a si mesmo, e são aqueles que abrem a sepultura do próximo e acabam caindo na própria cova. Aqueles que armam uma forca para o seu próximo são enforcados na própria forca que se armou, porque o Senhor nos livra de todos os intentos dos maldizentes, assim como aqueles que intentam, a palavra diz, aqueles que não podem fazer nada com a sua alma, não os temeis, porque na verdade podem destruir o vosso corpo, mas nada com a sua alma. E são aqueles que pelo o Senhor nos livra, e pela intenção da qual tiveram, o Senhor os condena e traz a sua justiça, e que recaiam nas suas próprias armadilhas, porque arma nenhuma preparada, forjada contra aqueles que estão como cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Quem poderá intentar acusação
com aqueles que são abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, confundidos e envergonhados. Toda palavra que se levanta contra nós, nós trazemos juízo. Essa é a herança daqueles que perseveram no Senhor. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. Não tememos nem mesmo o vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é aquele que sempre nos prepara para receber aquilo que algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, as regiões celestiais, a alegria daqueles que perseveram, que é o nome escrito no livro da vida. Exultamos antes na salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas e as malhadas nos currais. Todavia exultamos na salvação, a alegria do Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, porque Ele é fiel e verdadeiro e tem nos sustentado. Mas para aqueles que rejeitam, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, será arrancada, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.